Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Na videoaula de hoje, nós daremos início à primeira aula da série sobre o V-Ray Blender. O V-Ray se trata de um dos principais softwares, para não dizer o principal software, de renderização de imagens fotorrealísticas no mercado. E recentemente a Chaos Group ela integrou esse renderizador ao Blender. Vale frisar que o V-Ray ele não é software livre e a licença dele é até um pouquinho salgada para os padrões brasileiros, mas eu quero frisar, eu quero realmente informar aos senhores que este renderizador ele é muito superior ao próprio Cycles, que eu já considero muito bom, e ele também é muito superior aos demais renderizadores pagos dentro do mercado. Então, se você tem um dinheirinho sobrando, por favor, compre a licença desse software, você não vai se arrepender, certamente. Então, vamos dar início à nossa videoaula, e antes de mais nada, é interessante que nós saibamos onde realizar o download das versões de teste do V-Ray. Muito bem, então no navegador da internet, os senhores, por favor, entrem na página da Chaos Group, www.chaosgroup.com, e aqui você terá então esta página para que você possa acessar todas as seções deste site e consequentemente realizar o download do V-Ray. É necessário que você faça o seu registro em Register, ok? Então, feito isso, você vai à página de downloads e vai realizar o download da versão V-Ray Blender. Então, já é uma versão do Blender 2.69 com o add-on necessário para renderizar com o V-Ray. Posteriormente, você escolhe aqui a versão que você quer utilizar. Então, você tem para o Macintosh, para o Windows e o Ubuntu. No caso, nós iremos utilizar aqui a versão do Windows para as nossas videoaulas, simplesmente por questões didáticas. Eu estou utilizando um software de captura que realmente tem uma qualidade melhor no Windows. Então eu irei utilizar a versão Windows para as nossas videoaulas. Mas se você conseguir fazer a instalação, que é um pouquinho mais complicada, no Linux, utilize esse sistema operacional. O Linux ele é mais estável, ele é mais seguro, ele é mais confiável, ok? Posteriormente, depois de realizar o download do V-Ray Blender, vocês irão realizar o download do V-Ray Standalone. Então, este é o V-Ray propriamente dito. Ele é o renderizador que irá permitir que nós criemos as nossas imagens. Então, faça aí também um download desta versão. Então, aqui acabei excedendo meu tempo de login, então basta apenas que nós façamos o nosso registro ou que nós possamos fazer aí o nosso login. Então, aqui, como vocês podem ver, tem o V-Ray Standalone. Ele tem algumas limitações, entre elas na licença de demonstração, nós teremos uma marca d'água, teremos também uma resolução máxima de 600 por 450 e no máximo poderemos utilizar 5 lâmpadas no nosso ambiente 3D, ok? E mais algumas, no caso, mais algumas limitações. Aqui, como vocês podem ver, temos opções de download para versões Linux e Windows, tanto para sistemas operacionais de 64 bits e 32 bits, ok? Então, façam download também
dessas versões. Aqui no caso temos a versão Windows, e é essa a versão que eu tenho instalada em minha máquina. E obviamente eu irei pular essa fase de instalação, porque a instalação no Windows ela é muito fácil. Basta apenas que nós cliquemos em próximo, 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 next, 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 e teremos aí esses dois programas instalados em nossa máquina. Então vamos aqui ao V-Ray Blender. Como vocês podem ver, ele se trata do Blender acrescido de um add-on para a renderização com o V-Ray. Então aqui temos nosso splash screen, telas de boas-vindas, e vamos clicar aqui fora. Bem, para facilitar o entendimento dos senhores, vamos aqui habilitar o Screencast Keys, e vocês irão poder acompanhar tudo o que eu faço aqui na nossa área de trabalho. Então vamos lá. Inicialmente nós temos três engines para realizar aqui a nossa renderização. Então temos o Blender Render, o V-Ray e o V-Ray Material Preview, ok? Então, se vocês quiserem ativar os cycles, vocês podem utilizar User Preferences e ativar os cycles em add-ons. Mas, como se trata aqui, no caso do V-Ray, nós iremos mudar para a versão V-Ray, ok? E muito bem. Para vocês que estão utilizando a versão de demonstração, é importantíssimo lembrar que, segundo as limitações, nós podemos apenas realizar renders com resolução máxima de 600 por 450, ok? E ilimitado para aqueles que têm a versão full. Então, vamos aqui inicialmente em X utilizar os parâmetros mínimos para a versão free. Então, 600 por 450, 100%, ok? Então, assim você evitará certos problemas. Basicamente, antes de renderizarmos, é interessante que vocês ativem a opção Global Illumination. O que seria essa iluminação global? Muito bem, em renderizações utilizando o Blender Render ou os Cycles, comumente nós, para iluminarmos o ambiente, nós criamos um domo, uma esfera, e a ela nós aplicamos uma textura para, no caso, representar o nosso céu. Aqui o V-Ray ele toma essa ação automaticamente. Então ele é capaz de criar uma textura, não uma textura, mas um ambiente, uma iluminação correspondente ao ambiente real. Então, se você ativa essa opção, você automaticamente configura a iluminação para que ela se adeque à realidade. Então, vamos habilitar aqui a opção Global Illumination e vamos renderizar a nossa cena. Então, aqui, como vocês podem ver, se abriu uma pequena janela, e ela na verdade é a janela correspondente ao V-Ray Standalone, e ela se chama V-Ray Frame Buffer, e através dela nós podemos visualizar a nossa renderização. Ela não é feita aqui como nos Cycles, no nosso editor aqui no Blender, mas sim ela é realizada nesta janela. Bem, como vocês podem ver, aqui tivemos a nossa renderização realizada. Podemos ativar aí algumas outras opções. Clicamos aqui nessas três setinhas, Show Stamp Controls,
e ela nos permite visualizar alguns parâmetros. Entre eles, ao clicarmos nesse pequeno ícone Apply Stamp, nós podemos verificar a versão do V-Ray que estamos utilizando e o tempo de renderização que este software necessitou para renderizar a imagem. Então, esse é um recurso realmente interessante. Ao clicarmos também em Insert Variables, nós podemos verificar aqui alguns parâmetros, novamente o render time, o tempo de renderização e a versão do V-Ray que está sendo utilizada. Estes outros parâmetros são parâmetros de alinhamento e este último, tipos de letra, tipos de fonte que você pode utilizar. Além disso, nós, ao clicarmos neste primeiro ícone bem aqui, nós ativamos este outro painel, e com este outro painel nós podemos alterar as curvas de cor deste objeto. Então, podemos adicionar mais brilho ou menos brilho, intensificar as cores, enfim, podemos alterar realmente todos os parâmetros referentes à coloração do objeto. Então, por exemplo, ao movimentarmos aqui a linha, a cor deste objeto deveria ser modificada. No entanto, nós não conseguimos visualizar essas mudanças. Isso porque nós não ativamos aqui a opção de Use Colors Curve Correction, que irá permitir que nós possamos verificar essas modificações. Então, clicamos aqui nela, como vocês podem ver. Agora, as modificações no brilho, nas cores, elas são mais aparentes, como vocês podem ver bem aqui, ok? Então, essa aqui é uma ferramenta muito importante mesmo, então tenham ela em mente, ok? Aqui temos outros fatores, acredito que dentre eles o único aqui que requer uma atenção especial nesse primeiro momento também seja esse Show Pixel Information. Então, ao clicar nele, nós podemos simplesmente verificar as opções, as informações com relação à nossa imagem. Então, clicamos nele e vamos aqui com o botão direito, mantemos o botão direito do mouse pressionado e, como vocês podem ver, aqui nós conseguimos visualizar as informações de cor e dos pixels aqui da nossa imagem, como vocês podem ver, e ela ocorre em tempo real, ok? Então essas são informações relevantes. Vamos fechar aqui, vamos minimizar, dar um ESC e vamos aqui ativar, no caso, construir uma outra cena. Então, vamos aumentar aqui o nosso cubo inicial. Vamos deletar aqui estas duas faces. Acredito que esteja ok. Vamos diminuir as dimensões desse cubo em Z. Vamos posicioná-lo desta maneira. E neste canto, vamos adicionar aqui um objeto tipo Monkey, Suzanne. Vamos deixá-lo mais refinado. Apertamos Smooth e vamos aplicar Subdivision Surface ao mesmo. Apply. Vamos aqui colocá-lo nesta posição. Ok, então acredito que agora nós poderemos visualizar um pouquinho melhor os resultados do render feito com o V-Ray. Novamente, nós iremos nos certificar que o Global Illumination está ativado. Podemos
se vocês quiserem clicar na aba de materiais e aplicar um material diferente aí ao nosso objeto. Aqui, como vocês podem ver, este painel ele difere do painel de materiais do Blender tradicional, como vocês podem ver bem aqui, ó. Aqui nós temos o Blender 2.69 e nós temos mais opções de materiais, como vocês podem ver. Entre elas temos o V-Ray Materials, os SSS, ou Subsurface Scattering, semelhante ao que temos no Blender. Temos a parte Light, Car, Hair e Layered. Esses dois aqui são bem interessantes. Car, no caso, vai nos dar configurações automáticas para materiais para carros, e o Hair para, logicamente, cabelos, ok? Subsurface Scattering imita algumas texturas como de ketchup, de leite, da pele humana, enfim. Então, inicialmente vamos aqui na aba de Diffuse, vamos escolher uma coloração, por exemplo, esverdeada, e vamos verificar aqui os efeitos na nossa renderização. Então, podemos apertar F12 ou simplesmente vir aqui em Render Image ou em Render Image. Vamos ver o efeito da nossa renderização. E, como vocês podem ver, aqui foi feita então a renderização da nossa imagem. Nós podemos salvar essa imagem clicando neste pequeno ícone, damos um nome a ela, podemos colocar aqui, por exemplo, Monkey. Vamos em imagens, enfim. Então, demos aqui um nome à nossa imagem, salvamos simplesmente. E, bem, esta foi a nossa primeira videoaula. Na próxima videoaula nós iremos aprender a trabalhar com os materiais do V-Ray. E não percam essa próxima videoaula, ela vai ser bem interessante também. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.